era também seu filho. Ela disse, Nimrod morreu e foi para o sol. Logo, ele é Zeus, Deus, e eu sou uma deusa. E ele se comunica comigo. E eu desejo que vocês me obedeçam. E o mundo, como as cidades de Calner, e a cidade de Babel, e as outras 5 cidades, Erech, que ali estava em Shinar, começaram a ouvir aquela mulher. E ela começou a instituir as virgens vestais, conhecida hoje como as freiras. Também esta mulher instituiu os sacerdotes, e estes foram proibidos de casar. Ela instituiu o celibato ali dentro entre as virgens vestais e entre os sacerdotes, que hoje são os high priest, ou os padres modernos. Exatamente, aquela mulher também introduziu os confessionários. A confissão dos pecados foi introduzida por ela. Ela criou também uma balança. E eles naquelas terras tinham o costume de pegar uma balança e confessar o pecado das pessoas. E cada pecado, prezado telespectador, tinha um peso específico. E se o sacerdote condenasse aquele que vinha se confessar diante dele, então o sacerdote dava um veredito: os céus ou inferno. No livro de mitologia, nós temos aqui, por exemplo, o livro de mitologia. Se vocês, por acaso, desejam se aprofundar e pesquisar, no Dicionário das Mitologias Europeias e Orientais, de Spalding, vocês poderão, da Cultrix Mac, vocês poderão encontrar com mais profundidade como Babilônia estabeleceu as primeiras bases pela qual o mundo hoje é regido. O mundo todo hoje é dirigido por estas bases colocadas por Babilônia ali, prezados ouvintes, na terra de Shinar. A questão, por exemplo, se você morrer, for bom, vai direto para o céu. Se for mal, vai direto para o inferno. Foi eles que estabeleceram isso. Não existiam essas filosofias. Na verdade, a palavra inferno nem mesmo existe no hebraico. A palavra é exatamente Sheol, que significa morte. Não existe a palavra inferno. Eles criaram toda uma ideologia a respeito das bases com qual aquela religião nasceu. Uma das noites, por exemplo, aquela mulher se deitou com um dos seus sacerdotes. E depois de alguns dias, esta mulher estava grávida. E ao estar grávida, a criança se desenvolveu normalmente, como acontece em qualquer mulher, durante os 9 meses. Porém, ela, ao estar grávida, ela disse para as pessoas que a rodeavam, que tinha ela como uma deusa. Então ela disse: Nimrod desceu sobre mim à noite, e então Nimrod colocou em mim a sua semente. E então a mulher disse que aquele filho era o filho de Nimrod. E a criança nasceu. E você sabe, querido, quando foi que a criança nasceu? Isto, você acertou, exatamente no dia 25 de dezembro. Nasce o filho do sol. Exatamente o solstício de inverno, no dia 21 de dezembro, é o ponto que o sol está mais longe da terra. E no dia 25, pela primeira vez, o sol vem à tona, o sol volta. E eles pegaram esta figura do tempo do dia de dezembro para enfatizar o nascimento de Tammuz. E então temos as 3 pessoas aí já formadas: Nimrod, Semiramis
e Tamos. Estes são os nomes hebraicos que eles levaram consigo dentro da Bíblia. A menção de Nimrod está em Bereshit, em Gênesis 11 e Gênesis 10. Ali aprendemos que Nimrod era filho de Cush e era bisneto de Ram. E esse Nimrod foi ele que começou toda a prostituição e todas as bases do qual Shinar hoje foi embalada até os dias modernos. A região que fica localizada a terra de Shinar nos dias atuais é exatamente o Iraque. Naquela região é que está a terra de Shinar, de onde veio todas essas ideologias. Por exemplo, até hoje, nas várias línguas, depois da Torre de Babel, depois que esta mulher teve esta criança, depois que a Trindade aí estava formada, imediatamente as famílias a se desenvolverem e a crescer. E eles fizeram então uma Babel, ou seja, uma torre, e eles começaram a se opor ao Elohim Altíssimo, ao Elohim vivo. Eles odiavam o Eterno bendito. E o Eterno não poderia permitir que a língua santa, o hebraico, permanecesse na boca deles. O Eterno não poderia permitir que a língua que tinha um poder tremendo, as palavras hebraicas têm uma influência magnética sobre a terra, magnífica, tremenda. Ou seja, o hebraico tem um poder magnífico, tremendo. Quando você pronuncia, no hebraico tem códigos, e estes códigos foram colocados na língua semita pelo próprio Eterno, que abrem portais, códigos que curam, códigos que fazem maravilhas. E então o Eterno, para preservar a língua santa, simplesmente uma família, a família de Shem, continuou a falar o hebraico, mas o Eterno com os outros, ele permitiu a confusão das línguas. Ou seja, o Eterno permitiu a confusão das línguas exatamente por causa da corrupção da época, por causa da grande quantidade de paganismo e de grandes ideologias que estava sendo colocado diante do mundo por esta mulher. Então o Eterno, não permitindo mais, ele permitiu a confusão das línguas para que a língua santa fosse preservada. Imediatamente aí, prezados telespectadores, acontece que Semiramis, ela começa a divulgar as suas ideologias logo depois de morta. Satanás, ela começa a aparecer em forma de mulher, com um manto azul. Essas aparições estão bem explícitas na Bíblia. É o caso de Jeremias 7,18, ou Yirmiyahu, quando esta mulher, eles tinham seu culto, e o culto que eles faziam ao sol era no domingo. Tudo que era primeiro, esta mulher escolheu. O primeiro dia da semana, o domingo, o primeiro dia do ano, exatamente, nós temos o calendário solar, 365 dias, o primeiro dia do mês, as santas ceias que eram realizadas em nome dela, era feito com uma galeta solar, um tipo de hóstia solar. E interessante, prezados telespectadores, que dentro daquela galeta existia 3 letras, IHS, referindo-se na língua egípcia à trindade egípcia, que era Ísis, Horus e Sebe. Exatamente, gostaria de partilhar com vocês que esta mulher, ela introduziu constantemente o fogo da adoração a esta trindade. E é estranho dizer para você, querido, que as nações sobre a face da terra que falavam outras línguas, eles levaram os nomes dessas 3 pessoas: Tamos, Nimrod e Semiramis, de acordo com a língua. Mas as três figuras continuaram vivas ali dentro das nações. Por exemplo,
É o caso que